Oi gente, tudo bom? É um prazer estar participando aqui do EMA, nessa conferência de jovens missionários. É maravilhoso fazer parte disso, ter sido chamada para contar o meu testemunho. Meu nome é Amanda Nunes, eu moro aqui na África do Sul, eu tenho 20 anos. Eu nasci e morei 16 anos em São Miguel, então é muito prazeroso para mim. A primeira igreja que me chamou para ministrar, sem ser da minha denominação, é uma igreja de São Miguel. Então é uma honra para mim que meu testemunho possa edificar e abençoar vocês. Eu estou muito feliz que existe uma conferência de jovens, eu ainda não conhecia, de jovens que querem ser missionários. E isso é muito importante, então eu quero compartilhar para vocês tudo que eu estou vivendo aqui, as grandes coisas que o Senhor tem falado para nós. Eu moro numa casa com 11 missionários brasileiros. Eu não sou a mais nova, tem gente mais nova ainda aqui. Um casal veio para cá primeiro, que são os meus pastores, e depois a gente veio, porque o Senhor falou no coração de cada um para vir para cá. Eu moro aqui desde junho desse ano, então uns 3 meses exatamente, porque eu vim dia 18 de junho. A primeira vez que eu vim para a África do Sul foi ano passado, em julho do ano passado. Eu passei um mês aqui na escola de missões. Depois eu voltei no mês de março desse ano, passei um mês aqui e vi aqui no primeiro dia. Deus me falou que eu iria voltar para morar aqui. Para dar uma noção da minha história, eu cresci em um lar cristão, um lar evangélico. Eu sempre cresci na igreja, eu sempre tive um grande temor a Deus. Eu sempre busquei com muita sinceridade o Senhor, desde pequena sempre estive envolvida na obra de Deus, nos ministérios da igreja. Então eu sempre fui inconformada por ter uma vida comum. Eu sempre quis viver um propósito maior com o Senhor, conhecer Ele de verdade, na sua profundidade, e viver o que Ele tinha para mim. Como a Bíblia já fala, que o que o Senhor tem para nós nunca subiu ao coração do homem, nunca ninguém conseguiu imaginar, nunca ninguém viu. É exatamente isso. A gente, por mais que nós tenhamos uma visão maior, porque a gente também consegue enxergar o mundo espiritual, mesmo assim a gente não consegue enxergar o que Deus tem pra gente. Isso é muito louco. E realmente Deus mudou a minha vida de um ano pra cá, desde a primeira vez que eu vim pra África. E eu tinha planos, claro, de vida, como todo mundo planeja. Eu queria fazer faculdade, eu queria ter um bom emprego para comprar minha própria casa, comprar meu próprio carro. E o Senhor falou: eu tenho outra coisa para você, você aceita? E sem garantia de nada, eu aceitei. Mas não foi isso que os discípulos também fizeram? Jesus só chegou para Pedro e seu irmão e falou assim: me segue. E eles largaram tudo. Naquele momento eles largaram tudo e seguiram Jesus. E a gente olha assim e pensa que é um pouco radical, mas é exatamente isso. É largar tudo. Eu realmente larguei tudo e decidi seguir a Jesus. E seguir, eu já seguia Jesus, né? A gente tá na igreja, a gente fala, eu sigo a Jesus Cristo. Mas eu comecei a seguir o propósito que Ele tinha pra minha vida, sem mais ter o meu controle, os meus planejamentos, os meus sonhos. Tudo era pro Senhor agora. E como que isso aconteceu? Eu conheci um casal de pastores que são da minha denominação, e eles estavam frustrados com a igreja, com muitas situações, pelos os mesmos problemas que tem em todas as igrejas. E eles decidiram buscar o Senhor, e o Senhor deu grandes experiências com eles. Na verdade, Deus colocou eles novamente no ministério. O que a gente fala: Senhor, eu quero sair do ministério, eu não tô aguentando mais, algumas cobranças, algumas situações. Deus colocou eles no ministério, mas com uma perspectiva diferente, para gerar um resultado, para gerar um testemunho para o Senhor. E Deus deu uma grande experiência para eles, falando do reino de Deus. O que é o reino de Deus? São cristãos maduros para receber uma herança, para estabelecer o reino de Deus na terra. E Deus começou a dar muitas palavras para ele, e automaticamente, sem o controle humano, nós como igreja, a gente consegue entender que a gente sempre quer evangelizar, a gente quer sempre trazer a gente para a igreja, deixar a igreja cheia, para que todos tenham essa experiência com o Senhor.
para que todos possam ouvir a voz do Senhor. E às vezes a gente fica frustrado que a gente se esforça e não consegue atingir as nossas metas, mas quando Deus começou a guiar eles, as coisas começaram a fluir naturalmente. Então chegou num ponto que a gente estava numa universidade fazendo um encontro que era para cristãos e não cristãos, falando do reino de Deus, que Deus tem um propósito para a sua vida, que é para estabelecer a vontade dele na terra, para que tudo volte a dar glória para ele, e que tem a ver com a igreja, que começa com a igreja, mas vai para fora da igreja também. Vai mudar a sociedade, vai mudar as necessidades, vai mudar a mentalidade das pessoas, a cultura, fazer como Jesus fez. E em janeiro do ano passado eu fui para essa primeira conferência, que começou na igreja e terminou numa faculdade, e eu vivi um grande avivamento. Foi isso que Deus fez, um avivamento. E nisso Deus falou para eles, Deus estava falando do reino e tudo mais, e falou que eles iriam para o mundo inteiro. E o país que eles não esperavam ir primeiro seria a África do Sul. E eles foi em janeiro a conferência, eles vieram para março, para a África do Sul, e em março Deus falou comigo que eu também viria. E quando eles chegaram aqui, a gente mora num complexo, que é uma história também muito legal, um servo de Deus. Aqui na África do Sul, o apartheid é muito recente, que foi a guerra entre os negros e os brancos, mas não foi só isso, foi entre os negros também. Aqui tem 11 tribos negras que falam, cada um fala um dialeto, e os brancos também falam outro dialeto. Então foi um conflito de governo, foi um conflito de cultura. Eles queriam estabelecer uma língua só para todas essas tribos. E nisso, um pastor branco daqui, aqui faz muito sentido falar isso, aqui no Brasil pra gente é absurdo falar um pastor branco, um pastor negro. Deus falou com ele para ele comprar um terreno que estava aberto, já tinha acabado o apartheid, era bem recente. Falou, você vai comprar esse terreno. Ele comprou, ele era pastor, dirigente de uma igreja, e Deus falou pra ele, só que esse terreno não vai ser da igreja, não vai ser de uma denominação, não vai ser da sua denominação. E também não vai ser só para brancos ou só para negros, porque as igrejas aqui, infelizmente, a grande maioria é dividida em igreja de negros e igrejas de brancos. Algumas igrejas são exceção, e igrejas de indianos também, cristãs, evangélicas. E ele comprou esse terreno e Deus falou, não vai ser só de um povo e não vai ser só de uma denominação. Foi um grande conflito na igreja dele, eles não quiseram aceitar. Foi um conflito entre o povo também, porque era recente, acabaram de sair do apartheid. E como assim uma terra mista? E aqui eles falaram que ia ser uma terra casada com Deus, que Beulah significa terra casada. E aqui se chama Beulah Park, uma terra casada com Deus. Então aqui tem uma montanha de oração que é o Monte Zion, que vem negros e brancos todos os dias orar. Aqui tem um centro de conferência que tem um culto de 8.000 pessoas aos domingos. Aqui é bem grande, tem casas, e tem uma escola de missões. Aqui já morava o bispo Betão, que é um bispo internacional da nossa igreja. Ele mora na África há 8 anos, ele acabou de se mudar para o Brasil. E Deus também foi guiando, ele vivia pela fé aqui, falou para ele conversar com o dono daqui, que é o Dr. Landman. E juntos eles começaram a orar e declarar que as portas iam se abrir. E veio meus pastores para cá sem nada, eles venderam tudo, vieram para cá sem saber o que ia acontecer, onde eles iam ficar, o que eles iam fazer aqui. E tinha uma escola montada e ninguém usava essa escola, que é aqui no complexo. E eles sentaram e falaram assim, vamos trazer brasileiros, missionários para cá. E Deus já tinha falado comigo. Eu falei com os meus pais, eu tinha 19 anos, eu não tinha tanta moral. Era uma criança, mas eu falei, Deus falou comigo. E eles olharam pra mim e falaram, sinto paz. Tanto que é uma pergunta de alguém, como meus pais reagiram. Foi um milagre. Eu pensei que eles iam gritar comigo, ia acontecer alguma coisa, eu sabia que eles não tinham dinheiro. Minha irmã estava tentando ir pro Canadá faz 5 anos. Ela foi ano passado também pro Canadá. Por milagre, saiu um dinheiro na justiça, que estava retido há 8 anos. Tudo porque a gente começou a estar disponível para o propósito de Deus, e tudo realmente coopera para o seu bem, e Deus prepara todo o suprimento para que você viva a vontade dele. Ele é dono de tudo e ele só quer gente disponível, gente confiável, para que ele possa colocar os tesouros dele e que ele possa suprir
tendo a certeza que vai cumprir o plano dele. E eu vim para a primeira turma, aqui Deus me desconstruiu. Tudo que eu tinha aprendido sobre a Bíblia, sobre nada que confrontasse, mas eram coisas simples que a gente já aprendeu, só que muito mais profundas, com muito mais seriedade. E eu consegui ver que eu não aplicava nada disso na minha vida. Eu vivia uma rotina e eu buscava Deus e eu achava que era o suficiente ou que já estava bom. Mas a gente sabe que no nosso espírito a gente não está satisfeito, que a gente precisa de muito mais. E às vezes no nosso ambiente, na nossa casa, às vezes na nossa igreja, a gente só vê sempre as mesmas situações e acredita que só aquilo existe. E a gente fica limitado na nossa mente do que vai ser o máximo que eu posso viver. E não existe esse máximo para Deus, mas pra gente existe, então é difícil porque a gente é humano, mas Deus entende. Então às vezes a gente tem que confiar no que a gente nunca viu. Não é fácil. E eu vim pra cá, eu não consigo explicar muito bem como que é aqui, porque é uma realidade que não existe no Brasil. É muito, muito diferente. Aqui a feitiçaria é muito forte dentro da igreja. Aqui tem igreja evangélica a cada esquina, lotada. Só que como eu disse, tem 11 tribos aqui, cada um tem seu dialeto, né? Que é a sua língua materna. Todos falam inglês. E eles trazem os rituais e as culturas da tribo para dentro da igreja. Então eles são cristãos que praticam feitiçaria, que tem muita revolta por causa do apartheid, que são muito difíceis de mudar a mentalidade. É uma mentalidade muito de egoísmo. É pra mim, eu tenho que receber, você tem mais, você tem que me dar. Então eles não conhecem a realidade de ofertar. Então as pessoas vêm, ofertam aqui, abençoam a África e a África do Sul. E elas são abençoadas, mas os africanos não sabem como é abençoador doar, ofertar. E eles só retêm. Então a gente tem um trabalho muito forte com as crianças para mudar essa mentalidade. Porque são poucos adultos que a gente consegue tocar, que o Espírito Santo consegue transformar, porque são marcas muito profundas aqui, são muito fortes. Tudo que a gente vive no Brasil aqui é 1000 vezes mais forte, é muito mais profundo. Aqui a feitiçaria é muito mais pesada. O ambiente, a gente fica, quando a gente tá triste, a gente fica triste de verdade. Quando a gente tá feliz, tudo fica muito mais aflorado aqui, é diferente. As coisas você sente muito, muito espiritual aqui. Não sei se porque aqui foi o começo de tudo. E também aqui tem, bom, enfim, o mundo espiritual aqui é bem forte. Não é nada que você fala assim, eu não tô preparado pra vir. Não, você pode vir, que é maravilhoso. Quando eu também vim, eu achei, meu Deus do céu. Eu já tinha escutado umas histórias, eu tava com medo de vir. Mas Deus foi preparando tudo e aqui é muito maravilhoso de se viver. A gente vive por uma área assim, coberta de oração. A gente não sente pressão do maligno. Aqui na verdade, a gente vê a seriedade que o nosso posicionamento espiritual tem. Então aqui, muitos feiticeiros não olham na nossa cara, nos respeitam. Eles realmente respeitam. Eles realmente têm medo e temor. Então é muito louco isso. Aqui a gente vê a autoridade que a igreja tem. E eu pensei que eu ia viver isso quando eu fosse uma pastora, quando eu fosse mais velha. E não, Deus preparou pra mim isso agora. E isso é muito edificante. E eu vim pra primeira turma, a gente teve aulas de missiologia, aulas da Bíblia, com muita base na Bíblia hebraica, no verdadeiro significado das coisas. O bispo que estava aqui, ele fala hebraico, então ele ensinou muito pra gente. A gente teve grandes experiências com Deus, porque no nosso quintal tem um monte de oração, então a gente ia orar todos os dias, a gente ainda ora nesse monte. E aí que nasceu a School of Mission. Você pode entrar no nosso Facebook, no nosso site, School of Mission, Escola de Missões em inglês. E o primeiro grupo foi um sucesso. A gente viajou pela fé pro litoral e lá a gente ia dormir numa igreja e Deus preparou que alguém doasse um hotel, nossa, um hotel 5 estrelas pra gente.
A gente viveu coisas muito fortes com Deus. A gente também foi dormiu num lugar muito simples. A gente abriu a primeira igreja mista, a primeira igreja para negros e brancos, numa cidade no interior, na cidade onde tinha mais sacrifício de criança. A gente viveu grandes coisas com o Senhor na primeira turma. E depois teve a turma de outubro, foi a única turma que eu não participei, eu tava no Brasil. Depois teve a turma de março que eu voltei porque eu queria mais. Eu fiquei muito inconformada de voltar pra nossa cultura, eu voltei pra minha rotina e eu fiquei muito mal. Eu falei, Senhor, eu recebi tanto, eu aprendi a ouvir sua voz, eu aprendi a ter um relacionamento de amor. Porque antes Deus pra mim, ele era amor na teoria. Pra mim ele era mais um Deus de cobrança, que se eu não fizesse ele não ia me dar nada, ele não iria me abençoar. Eu não tinha um relacionamento de pai e filha. Então eu conhecia o Deus que muitas vezes os meus líderes me contavam. A gente tem muito isso, a gente olha para os nossos pais, os nossos líderes, e a gente associa com Deus, mesmo sem perceber. Então se a gente decepcionou o nosso líder, a gente acha que a gente também decepcionou Deus. Então isso é muito delicado. Deus não é homem, Deus não tem sentimentos de homem, Deus não pensa como homem. Então Deus começou a me tratar com um amor muito profundo aqui. E ele começou a me mostrar que em coisas que eu achei que ele estava, ele não estava, na verdade. E coisas que eu não valorizava, ele estava. Como amar a minha família. Eu não tinha tempo para minha família. Porque eu achava que se eu largasse por 1 centímetro a obra de Deus, eu ia perder, sabe, umas mentalidades diferentes. E aqui Deus começou a me mostrar que eu só preciso estar disposta para viver o propósito que Ele tem. E Deus deu grandes revelações aqui pra gente, lendo a palavra, lendo as parábolas, os evangelhos, porque Jesus, ele pregava o evangelho do reino. Você já viu na Bíblia evangelho da graça e evangelho do reino. Aqui pra gente, a porção que Deus nos deu é que o evangelho da graça é como se nós fôssemos crianças, bebês na fé, em que a graça nos dá tudo. Então Deus precisa nos dar tudo pra gente poder sobreviver. E nisso a gente vai crescendo. Alguns crescem, outros não, né? Dentro da igreja a gente consegue ver isso. E a gente começa a ter maturidade, e Deus tem uma herança pra gente, que é o reino dele. Ele quer que a gente estabeleça o reino dele aqui na terra, como herdeiros do Senhor. E é muito forte porque você precisa estar maduro para receber isso. E também não é mais sobre você. O evangelho do reino o evangelho do reino da graça, a gente fala que é uma pessoa, só que antes ele era criança e agora ele é maduro. E o Senhor está amadurecendo a gente mesmo. O Senhor está ensinando o relacionamento com Ele, a depender dEle, a não depender de dinheiro, a não limitar as coisas dEle, nem validar. Por exemplo, eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer. Isso é uma validação no mundo espiritual, que você é limitado pelo dinheiro. Deus ensinou a gente muitos detalhes aqui. A andar pela fé, a viver o seu propósito, a enxergar sinais, a validar situações, se elas vêm de Deus, se elas não vêm de Deus, se isso vai fazer eu viver meu chamado, se isso não vai fazer eu viver meu chamado. E o evangelho do reino é uma pessoa madura, uma pessoa que cresceu e pode receber algo. Já é assim, a gente cresceu, a gente vai receber uma tarefa do nosso Pai. E a gente é responsável agora não só pela gente, mas pelo próximo e por essa tarefa. E a gente tem que trabalhar por essa tarefa. A gente já recebeu tudo que a graça pode nos dar, e agora a gente vai exercer isso e dar pro próximo. Então não é mais sobre a gente receber, mas é pro próximo receber. O próximo primeiro. Enfim, vir pra cá e ter largado a minha família, né? Ter deixado a minha família, eu tinha um trabalho, eu ia começar a minha faculdade. É como a palavra do Senhor fala, né? Não é digno de mim quem não larga mãe, pai e tudo. E eu sempre vi essa mensagem como largar mas numa situação ruim, numa situação que realmente Satanás dominou. E não, quando Deus te chama, quando Deus tem um propósito, Ele prepara tudo. Ele prepara tudo que você vai deixar. Você não vai abandonar, não vai ser um sentido de abandono. Porque os meus pais estão sendo muito abençoados. Os meus pais minha família
está sendo moldada pelo Senhor como nunca foi antes. Então Deus prepara todas as coisas. Então o meu emprego hoje, o emprego que eu tinha, ele não tem valor nenhum, porque todos os meus planos foram frustrados. Mas eu não fui frustrada, porque o que o Senhor tinha aqui pra mim, que eu vivi, e que o Senhor ainda tem, é muito maior, é infinitamente maior. Eu nunca poderia descrever ou sonhar o que eu vivi aqui, e o que eu vou viver eu não consigo nem imaginar. Então nós também tivemos uma turma em junho, foi praticamente só meninas. Então a gente já estruturou a escola de missões, vem muitos pastores, apóstolos de outras igrejas ministrar a gente. Aqui, essa terra é tão abençoada que todas as denominações, tem várias denominações vivendo aqui e todas são unidas. Eu nunca vi isso em nenhum lugar. Sempre foi o meu sonho de ver a igreja, realmente todas as igrejas do Senhor unidas pelo mesmo propósito, cada um com a sua porção, com a sua função. E aqui a gente não fala, a gente não tem uma denominação. Todo mundo vai no culto de cada igreja, a gente compartilha as coisas, a gente edifica uns aos outros e a gente anda junto para o mesmo propósito. A School of Mission a gente prepara missões, a gente prepara viagens missionárias, então toda turma a gente viaja para evangelizar, a gente dá aula de inglês. Eu era professora de inglês aí no Brasil e algo que Deus tinha me falado para treinar o meu inglês quando eu tinha 17, 18 anos. E eu saí da escola e falei, Senhor, agora de estudante eu sou desempregada. O que eu vou fazer agora? E ele falou, eu vou preparar o seu trabalho. Não é pra você buscar emprego. Eu lembro que eu tinha desinstalado o InfoJobs. E eu falei, amém, Senhor, vamos ver se foi sua voz mesmo ou se foi a minha mente. E nisso uma pastora, que era da minha igreja na época, ela tinha uma escola de inglês e ela falou, o Senhor falou que você vai vir trabalhar pra mim. E eu comecei a ser professora de inglês e Deus começou a me aprofundar e eu não sabia nem que eu ia estar aqui na África, né? Então, o propósito de Deus é muito assim. Às vezes Deus pede coisas desconexas, sabe? Ah, faz isso, isso. Nossa, mas eu não tô conseguindo enxergar isso junto, eu não tô conseguindo enxergar um sentido nisso. Mas obedecer a Deus é uma ação de fé. É um ato de fé. Pra você crer que há um propósito naquilo. E eu sempre vivi até os 18 anos um grande conflito, porque eu sempre obedeci a voz de Deus, mas eu não via nada coerente com a nossa cultura, com a nossa realidade, nada assim, algo que satisfazia meus pais, por exemplo, algo que satisfazia a nossa cultura brasileira, mas eu sabia que era a voz de Deus. E eu não conseguia ver um final daquilo, um propósito naquilo, e muitas vezes eu me vi chateada, mas eu continuava. Eu chorando, eu tô desesperada, Senhor, o que vai acontecer, o que vai ser do meu futuro? Desde então eu comecei a ouvir a voz de Deus. Ele falou, vai pra África. Eu fui pela primeira vez, vai pela segunda vez eu fui. Deus começou a me tratar aqui em muitas coisas, nesses 2 meses que eu fiquei aqui. E Ele falando muito profundamente comigo, me informando que eu preciso ter dentro de mim a realidade dele, não a realidade do mundo. Então quando isso tivesse profundo dentro de mim, enraizado, eu conseguiria ir para qualquer lugar do mundo sem me contaminar, sem me frustrar novamente com a realidade, com a rotina, que eu já não via sentido em várias coisas, e já não via mais propósito de Deus em várias coisas. E eu queria viver o propósito de Deus e buscar esse propósito. Então Deus falou, você vai voltar, vai ficar aqui. Deus tem me falado desde junho, então, que eu moro aqui, que é um tempo de maturidade e crescimento, que Deus está me preparando. Eu não sei meu propósito específico ainda. O Senhor me falou para dominar o meu corpo. Eu já cheguei a perder mais de 20 quilos, não nesses 3 meses, mas desde a primeira vez que eu vim para a África. Aprendi muito mais de uma vida com Deus, de viver na profundidade, muito mais da palavra. Aprendi muito mais sobre as emoções, como controlar, como viver, como conviver com as pessoas, como amar as pessoas. Então, em muitos detalhes e muitas coisas profundas, Deus tem me ensinado nesse tempo. E Ele vai dando passo a passo. Eu gosto de falar isso, que quando Deus chamou a Pedro, Ele só falou, me siga, larga tudo e me segue. E Pedro largou tudo e começou a seguir a Jesus. E ele não tinha garantia de nada.
Ele não sabia para onde ele ia, o que ele precisava. Ele tinha que ouvir cada passo. Ele não sabia que ele ia ser um apóstolo. E acho que se Jesus tivesse falado para ele, para um Pedro, que naquela época ele era muito dominado pelas emoções, pela natureza carnal dele, ele não ia aguentar. Ele não ia conseguir se deparar e vencer a cada situação que ele foi passando com Jesus. De tempo em tempo ele vencia algo com Jesus, ele aprendia muita coisa, ele foi formado por Jesus. Agora, apóstolo Paulo, que foi, a gente fala, o maior dos apóstolos, ele, no dia que ele teve um encontro com Jesus, Deus já falou pra ele, Jesus falou pra ele: você vai ser um apóstolo e você vai sofrer pelo evangelho. Então, há pessoas que Deus mostra, né, grandes coisas que você vai viver, e já mostra o seu propósito e você já sabe que você tem que se preparar. Comigo foi mais com o Pedro. Ele falou: me siga e você não vai ter garantia de nada. Garantia humana, segurança humana. Você vai confiar em mim, vai aprender a confiar em mim e eu vou te moldar. E Deus tem me dado passo a passo aqui. Tem sido muito prazeroso. E a gente sempre quer ficar nessa busca de saber qual é o meu próximo passo, Senhor. O que eu tenho que aprender? Então Deus me falou muito sobre o domínio no corpo, porque a gente vai... Aqui a gente tá na terra, a gente é carne também. E a gente precisa dominar o nosso corpo, porque a gente enxerga que tem muita gente morrendo e tem muita gente não vivendo seu propósito por causa do corpo. Porque não tem saúde, porque não tem disposição. Então muitas pessoas estão morrendo de doença e a gente acha: é porque Deus quis. Não, não foi porque Deus quis. Foi porque não teve domínio no corpo, foi porque não venceu uma situação, uma opressão, um domínio maligno que não permitiu que você vivesse o propósito completo, não permitiu que essa pessoa vivesse o propósito completo de Deus. Então não, as pessoas não estão morrendo no tempo determinado por Deus, elas estão morrendo muito antes de viver o propósito delas. Então Deus me ministrou muito sobre domínio no corpo, de você mapear o que te domina, o pecado que você está tentando vencer e você não consegue há muito tempo. Então é um processo de confessar, há um processo de você saber que vai levar um tempo, pode ser um tempo menor, um tempo maior, mas que você tem que ser constante para vencer isso, para que você possa ministrar outras pessoas e gerar um resultado sem ser influenciado, influenciar sem ser influenciado, ensinar as pessoas as experiências que você tem vivido. Então, Senhor, por mais que eu esteja lendo bastante, estudando bastante, Ele está me fazendo viver experiências. Porque é diferente, sabe? Você vai contar o que Deus fez na sua vida e como você venceu essa situação. Então eu vou poder falar como eu venci a obesidade e como isso influenciou no meu propósito com Deus. Para eu ter mais saúde, para eu ter disposição. E nisso foi curado dentro de mim vários sentimentos, vários sentimentos de rejeição, de acusação, que agora não influencia mais a voz de Deus na minha vida, porque essas pequenas coisas influenciam. Ah, eu não me sinto capaz. Ah, Deus está falando, mas eu não consigo. Ah, mas eu me sinto rejeitada. Às vezes a gente pega a rejeição dos nossos pais e também acha que Deus nos rejeita. Eu era assim. Então existem coisas pequenas, existem situações que precisam ser tratadas, para que você consiga ouvir a voz de Deus com mais clareza e consiga efetuar o que Ele pediu com mais clareza também. E eu tô nessa busca constante. Eu lutei muito pra ser disciplinada, lutei contra a preguiça. São coisas pequenas, só que geram um grande resultado e que fazem com que seja mais fácil ouvir a Deus. Até o exercício que eu fazia era abraçar os meus pais e falar o quanto eu amo eles e falar o que eu amo neles. Até essas coisas. As primeiras coisas que eu pratiquei foi com a minha família. De exercer, de ter o fruto do Espírito na minha casa, de conseguir viver a natureza do Senhor e matar a minha natureza carnal. Então tem várias coisas que a gente pode fazer todos os dias da nossa vida que podem cada vez mais expandir a nossa vida espiritual, expandir o nosso entendimento e a nossa clareza para ouvir a voz do Senhor. Então Jesus, Ele veio ajustando culturas, transformando realidades,
transformando a mentalidade das pessoas. Jesus, ele sempre olhava as necessidades. Então ele ia pregar, o povo está com fome, não, vamos alimentar também. Ele conseguia ver tudo num todo. Então a África do Sul, ela tem sido evangelizada há 200 anos, recebendo missionários e sendo evangelizada há 200 anos. Mas a gente não vê grandes transformações. Ainda o continente africano está no topo, tem acho que 37, 38 países que estão no ranking de países abaixo da miséria, todos estão na África. A maioria está na África, esses 38, 37 países. Não houve uma transformação de mente ainda. Então, a gente precisa também, a gente tem que trazer a palavra do Senhor, a gente tem que trazer os princípios espirituais, a base espiritual, e a gente tem que olhar para a necessidade. E a necessidade, às vezes, são de coisas simples. Duas pessoas, duas meninas que moram aqui com a gente, elas voltaram ontem de Moçambique, e elas mostrando coisas pra gente que a gente ficou abismado, que existem cidades que as pessoas andam nuas porque não tem roupa, que passam uma semana sem comer. Então, imagina a gente ir lá, evangelizar num local, a gente conversando aqui com o pessoal, o que a gente pode fazer? Será que a gente pode levar School of Mission? Será que a gente pode levar o Way4K, que é um projeto de impacto social que também surgiu aqui? E a gente conversando, a gente chegou num ponto que eles não têm ainda correspondentes para um conhecimento, para entender tudo isso. Eles precisam do necessário ainda, necessário como ensinamentos de saneamento básico, coisas muito simples. E é muito forte porque nós como a igreja, nós temos que ser a continuidade de Jesus. E Jesus, ele olhava para as necessidades, ele ia levar a palavra dele, mas ele também levava a transformação. O Senhor quer realmente transformação na sociedade, nas necessidades. E o Senhor falou muito com a gente que a nossa porção é iniciar isso na África, no continente onde começou tudo, que nasceu a humanidade, aqui é o berço da humanidade, e que todo mundo extraiu algo daqui, mas nunca honrou de volta. Então a gente está trazendo de volta, muitas vezes, ações de dignidade para esse povo, que foi roubado. A gente está trazendo de volta a realidade do Senhor. Eles não têm muita perspectiva, uma perspectiva diferente. São situações bem diferentes do Brasil aqui. Existe necessidade no Brasil, mas a gente não está fazendo isso por caridade, a gente está fazendo isso por um propósito, porque a gente ouviu a voz do Senhor. Então a gente acredita que viver o reino do Senhor é levar, é viver a palavra dele. Não é só falar. Então a gente vai nos lugares, a gente vai ministrar e a gente vai ensinar como viver. E existem já empresas aqui, como quem mora aqui também no complexo, são representantes daqui da África do Sul, da Foundation for Farmers, que é uma fundação de fazendeiros. Deus chamou um servo dele, que tinha uma fazenda de tabaco, e Deus falou, você não vai mais plantar tabaco. E ele viveu uma história maravilhosa, ele perdeu a fazenda dele porque ele ouviu a voz do Senhor, a plantação dele, e ele começou a plantar novamente quando ele conseguiu uma fazenda que foi dada para ele, porque ele já não tinha mais nada. Deus ensinou para ele como ele ia plantar, e ele ia plantar e cuidar de tudo de um jeito natural, porque a natureza de Deus é perfeita, e do jeito de Deus. Então ele começou a ir a lugares que tem muita carência e que ensinar o povo a plantar o próprio alimento. Aqui na África, a gente sempre vê aquele cenário de deserto, de sequidão, só que essas terras, principalmente do centro da África, que é onde tem a maior miséria, a terra é perfeita para plantar. E o povo só não sabe plantar. Eles não comem porque não sabem plantar e não tem um incentivo. Então essa organização, ela é cristã, ela tem um chamado do Senhor, eles são servos de Deus, que vão para regiões pobres e ensinam as pessoas a plantarem o próprio alimento, servindo ao Senhor do jeito que o Senhor falou. Então existem várias coisas que precisam nascer dos servos de Deus, que precisam fluir dentro da gente. Propósito, qual que é a sua porção? O que Deus escreveu para você? E o que Ele escreveu para você não é só para você. Você não está vivendo uma vida com Deus para ter
bastante dinheiro para comprar uma casa, para se casar, para depois ter um carro melhor, para conseguir um emprego melhor. Não é sobre a gente, não é sobre você, é sobre o Senhor. Então essas coisas são boas, mas o que é necessário para nossa vida, o que a gente vai viver, vai ser adquirido quando a gente colocar o reino em primeiro lugar. Porque tirando isso, vai ser frustração e vai ser distração. Então qual que é o propósito? Você já parou para pensar? Você já chegou nos porquês da sua vida? De tudo que você está fazendo? Então, eu queria fazer uma faculdade e o Senhor falou, não, você vai vir para a África. Eu não sei ainda se eu vou conseguir estudar, ou o que o Senhor tem para mim, mas eu sei que eu vou ser satisfeita no meu espírito, no que o Senhor tem para mim. E tudo eu vou ser acrescentada. E o Senhor tem acrescentado a gente de formas inexplicáveis. E suprido, e Ele tem sido fiel. Então eu tinha muita dificuldade de abrir mão dos meus planos, de não ser mais controladora. E eu comecei a aprender a viver na dinâmica do Espírito. E Deus, Ele consegue usar tudo, Ele consegue usar todos os caminhos. E Deus não tem como ser previsível. E o Senhor é muito grande, o Senhor é muito maior do que eu imaginava. E nós temos um chamado, nós temos uma missão. Eu creio que todos têm um propósito do Senhor. Toda pessoa que nasce, Deus quer pôr um tesouro, porque nós somos vasos. E esse tesouro a gente tem que guardar. Satanás, ele quer roubar o tesouro. A gente acha que Satanás quer roubar o vaso. Satanás não vai fazer nada com o vaso, ele quer o tesouro, ele quer roubar o que Deus quer gerar, o resultado. Porque ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que ele vai ser condenado, ele sabe que ele já perdeu. Então ele tenta o máximo distrair os vasos, para que não recebam o tesouro, para que não vivam o testemunho que o Senhor quer gerar. Então o Senhor quer gerar um testemunho na sua vida. O Senhor quer te mostrar o propósito da sua vida. O porquê Ele fez você passar por tantas situações. E o que você vai fazer para transformar a vida das pessoas ou transformar uma necessidade em uma situação. Da menor necessidade à maior necessidade. Nós vemos na Bíblia que o Senhor deseja que todos os povos, todas as línguas, todas as áreas da sociedade, todas as profissões glorifiquem o nome do Senhor. E quem vai fazer esse trabalho é a gente, nós como corpo de Cristo. E é sensacional porque nós somos jovens. E você que é jovem, já entregou sua vida para Jesus e já está aqui no EMA porque você quer viver essa realidade. Isso é muito demais. Isso é maravilhoso. O quanto que a gente pode fazer. O quanto que a gente pode fazer. A gente pode mudar um país. A gente pode mudar uma cidade. Porque a gente ouviu a voz do Senhor. Quantos exemplos bíblicos a gente não viu de um homem que ouviu a voz do Senhor e mudou uma nação? Daniel, José. A gente é cercado de exemplos bíblicos, de pessoas que ouviram a voz do Senhor, pessoas que não tinham nada, que foram supridas, Neemias, e que conseguiram transformar cidades. Então, esse poder também está em você. E o Senhor não depende de dinheiro. No reino não há essa... Quando o Senhor chamou os discípulos, Ele falou, vocês não vão levar dinheiro. Eles tinham dinheiro e falou, vocês não vão levar dinheiro. Porque vocês vão aprender a viver na minha segurança. Não quer dizer que o Senhor quer que... Eu sempre tive uma visão muito negativa de missionários, né? Então eu vou responder uma pergunta que é do Márcio, tio Márcio. Como você descobriu o chamado missionário na sua vida? Foi quando eu vim aqui e eu recebi uma nova versão de missionário, porque eu sempre vi missionários que sempre estavam com muita necessidade, pedindo dinheiro, pedindo coisas que era para viver o chamado do Senhor. Eu nunca entendi muito isso. Eu entendi que quando o Senhor te chamou e Ele tem uma missão para você, e você entendeu que aquela é a sua missão, não foi você que quis fazer, o Senhor começa a te suprir. E Ele quer que você tenha ampla suficiência e que você tenha mais para dar, como está na palavra. A gente pode ver lá em 2 Coríntios 9. Que o Senhor, Ele quer te dar toda a suficiência. E você vai ter mais ainda, mas para entregar. Então, aqui na realidade, quando eu comecei a ouvir isso, o bispo que morava aqui, ele vivia pela fé. Ele era milionário no Brasil, ofertou tudo, veio pra cá. E toda semana chegava pessoas na casa dele, ele recebia ligações de pessoas querendo ofertar um valor.
E ele ia para os lugares, ele era suprido, ele ia cada semana para um país para fazer a obra do Senhor. Então é muito fora da nossa realidade. O que o Senhor é muito grande mesmo. Até hoje eu fico surpresa com as coisas que eu vejo do Senhor. E eu descobri isso, que todos nós temos uma missão. Então se você tem uma missão, você é um missionário. Sua missão pode ser um pai de família, uma mãe de família. O Senhor quer gerar um resultado com você sendo uma mãe. Não é a gente que determina o testemunho que o Senhor quer gerar da gente. É Ele que determina. É Ele que fala, não é a gente que escolhe. Porque senão a gente vai ser frustrado. Então, quando eu entendi que eu tenho uma missão e que eu só tenho que ir onde o Senhor me falar, eu entendi que eu sou uma missionária. Todos vocês aí no Brasil, mesmo que vocês ainda não fizeram uma viagem missionária, vocês são missionários. Vocês têm uma missão. E na verdade todo mundo deveria ser um missionário, não é? Todo mundo deveria seguir a sua missão. Então, para você ouvir a sua missão, para você ouvir esse chamado do Senhor, é bom você exercitar a sua vida com Deus. Às vezes o Senhor já falou com você várias vezes, mas por você achar que não é possível, e por você achar, eu preciso tomar uma atitude radical, você está desperdiçando uma oportunidade. Foi bem difícil. Deus falou comigo com muita suavidade. Então eu poderia ter entendido que foi a minha mente, porque o Senhor fala com a gente na nossa mente. Ele fala com o que a gente tem, com o que a gente sabe. Então é muito bom, isso que é a vantagem da gente estar dentro da igreja e buscando relacionamento com Deus. Que isso pode se tornar mais fácil ouvir a Deus, ou não. Às vezes você está tão distraído, você está fazendo tantas coisas que você quer fazer para Deus e você está animado, que você só esquece de ouvir o mais importante. Então que você não seja uma pessoa que vai viver a sua vida na igreja, mas que não vai viver o seu chamado. Você não vai viver a sua missão. Eu vou responder algumas perguntas agora. A Keila Andrade perguntou como foi a reação dos meus pais. Então foi um milagre. Meus pais sempre foram mais controladores, sempre dependentes muito de dinheiro. Deus tocou neles com uma forma tão grande que eles não conseguiam negar. Então eles se sentiram paz todas as vezes que eu vim para a África. E eles quiseram abençoar a minha vida para que eu pudesse abençoar outras pessoas. E hoje eles têm vivido uma grande transformação. E eu com 20 anos agora, eles falam que eu sou um exemplo. E eles estão buscando a missão deles. Então é muito lindo. O Senhor cuida de tudo. Quando é Ele que está guiando a sua vida, Ele cuida de tudo. A gente não precisa se preocupar em ficar controlando. A Luísa perguntou qual foi a minha experiência mais marcante na África. Nossa, é meio difícil falar. Todo dia, às vezes tem coisas que são detalhes, mas que pra mim foram muito marcantes. Então aqui o Senhor me ensinou, foi duro pra mim, mas Ele me ensinou que eu não precisava depender do dinheiro e que Ele ia suprir a minha vida. Bom, a gente já foi... Eu vivi experiências muito marcantes aqui. Eu acho que a mais forte é um processo, né? Eu vivi muitas experiências marcantes instantâneas, de cura, de a gente ter ido em hospitais, a gente ter ido em orfanatos, a gente ter ido em escolas. Muitas coisas muito fortes. Mas eu acho que foi mais forte em mim, foi o Senhor mudar a minha mentalidade. Que estava muito enraizada, de que eu precisava ter um emprego, eu precisava ter um trabalho, eu precisava de coisas humanas para eu poder viver o ministério de Deus. E Ele começou a me mostrar de um jeito inédito que não. Ele supre, Ele guarda, Ele leva, Ele consegue tudo. A gente sabe disso na teoria, mas a gente tem aquela ansiedade, aquela inquietação, se as coisas vão dar certo ou não. E tem sido a minha maior experiência aqui, é muito profundo isso, curas profundas. E é demais, demais, demais. Amar as pessoas aqui. Aqui não há o amor. O Brasil eu acho que é o país mais abençoado do mundo. O amor que a gente entrega aqui, então as pessoas acham que a gente é pago pra amar, pra abraçar. São experiências bem fortes, assim, pessoas que não têm nada e que são felizes com o Senhor. São realidades muito diferentes do Brasil, então tudo aqui é uma grande experiência.
Tudo aqui é uma grande experiência. O Senhor de suprimento, de a gente não saber como que vão ser as coisas e o Senhor levanta pessoas. De a gente começar a entender que não é sobre a gente fica muito preocupado sobre a gente. Só que a gente precisa entregar, a gente precisa amar as pessoas e o Senhor vai suprir tudo. Na sua infância, onde você imaginava que estaria hoje? Se orgulha de quem se tornou? Nossa, eu sou muito orgulhosa de quem eu me tornei. Eu ainda não sei o que eu vou ser, mas eu sou muito satisfeita de viver o que Deus me falou. Eu imaginei que eu seria uma empresária, que eu já teria muito dinheiro, carro, casa, que eu queria ser rica para abençoar a obra do Senhor. E eu tô muito feliz porque eu não sou rica, porque eu não tenho nada disso que eu sonhei. E assim eu posso ouvir a voz de Deus e viver o que Ele quer, do jeito dele. É muito, muito gratificante. A Ingrid perguntou: como eu posso me preparar melhor para ser um missionário? Olha, você precisa estar disposta. Eu acho que é o ponto-chave. Porque se você não tiver bagagem suficiente, se não tiver um inglês, outra língua, se não tiver uma faculdade, olha, o Senhor pode te ensinar tudo. Aqui só tinha eu e a Dani, que éramos professoras de inglês, que viemos pra cá. O resto ninguém mais sabia inglês. Tem uma menina aqui de 19 anos que já tá aqui há 1 ano, e Deus falou que ela vai pro Sudão e ela já tá falando inglês. Deus prepara tudo e ela tá sendo patrocinada. Você precisa estar disposta. Eu acho que é o mais difícil, não é se preparar, porque Jesus pode te preparar, o Senhor te prepara na sua caminhada. Mas é você estar disposta a viver a sua missão. Acho que é o ponto-chave. Se você está disposta, o Senhor te prepara. O Senhor trouxe pessoas que não tinham conhecido, nem tinham se convertido ainda, e eles vieram aqui para a África. Só que eles estavam mais dispostos que as pessoas da igreja. E o Senhor fez em 1 mês essas pessoas viverem uma transformação gigante para viver o propósito do Senhor. Então, você está disposta? Como posso melhor apoiar um missionário enquanto ele ou ela está em uma missão? No Brasil você quer conseguir ajudar missionários, então você pode entrar em contato com pessoas daquele país, daquele local, ajudando aos missionários a chegar lá. Você pode apoiar financeiramente. Muitas pessoas, tem pessoas que já vieram pra cá, conquistaram o valor para até um período e depois ainda não sabem como vão ficar, mas o Senhor sempre levanta o suprimento. Então você também pode abençoar missionários com ofertas. Você pode divulgar o trabalho. Isso é muito legal também. Você pode divulgar o trabalho de um missionário, o que ele faz, porque às vezes a gente não tem tudo pra... A gente conhece tantas necessidades aqui, tantas regiões. Eu já conheço muita região aqui da África do Sul. E eu queria poder falar pro Brasil inteiro para que todos pudessem ajudar. Orfanatos que não tem roupa, não tem fralda. Eu já fui em um orfanato que, gente, são situações bem difíceis que a gente não tem como ajudar a todos. A gente não consegue ser a resposta de todos. Então, divulgar o trabalho de missionário, divulgar as regiões que eles foram, gerar organizações, movimentos para ajudar a cada missão. Se você sente que sua missão tem a ver com construção de casas, sua missão tem a ver com a saúde, o movimento que você pode fazer para alcançar aquela região, para transformar aquela região. Isso é demais. A África ao todo ela já foi evangelizada. Então a gente precisa levar a realidade do Senhor para aquelas pessoas. A realidade, não só a teoria, e a transformação na sociedade. Na Bíblia a gente tem vários exemplos de transformação na sociedade também. Então a gente precisa se atentar a isso, a transformar as situações que as pessoas não conseguem transformar. E aqui o africano, ele não consegue ajudar o próprio africano, eles não têm essa cultura. Então é muito importante, eu vou responder outra pergunta também, que foi da Keila. Eu gostaria de saber por que fazer missões em lugares tão distantes como a África e a Ásia, se a nossa cidade ainda tem tanta gente precisando ouvir o Evangelho. E não é só uma questão de fazer o maior número de pessoas, de povoar o céu. É uma questão de propósito. Então, o Senhor Jesus, o que Ele fez? Ele olhou para baixo e Ele olhou para longe. A gente
a gente é como? A gente quer olhar pra cima, qual é a maior posição que eu posso alcançar? E a gente quer olhar pra perto, porque é o confortável. A gente quer atingir o perto. E todo mundo fala isso. Ah, eu vou ajudar meu vizinho primeiro e depois eu vou pra outro lugar. Mas nunca acontece. Se fosse isso, a gente já teria transformado o Brasil. Mas o brasileiro, por mais que a gente tenha necessidades e dificuldades, é um povo, eu acho que é o povo mais abençoado que tem. E os outros países, as outras regiões, vivem numa realidade muito diferente. A gente precisa levar uma realidade nova para essas pessoas. O próprio africano não vai mudar o africano. O Senhor trouxe pessoas de um país que é misto, que não sabe o que é preconceito, que ama de verdade, a gente ama de verdade, porque Ele quer gerar um resultado aqui, Ele quer impactar as pessoas daqui, com a unidade, com a união que a gente tem, com o nosso amor. Então, que não seja uma meta de evangelização e nem uma meta de caridade, mas que onde você for, onde Deus falar, seja por um propósito. Que o Senhor tem um propósito na sua vida. Então, não tem problema se você não evangelizou a sua rua inteira e o Senhor te falou para ir pro sertão. Você vai ouvir muita crítica, porque tem perseguição. Mas você vai estar feliz porque você vai estar cumprindo a palavra do Senhor. Então, não é o que a gente acha, o confortável pra gente, é o que o Senhor quer. Então, muitas vezes a gente acha que tá fazendo algo certo. Por exemplo, eu vou sair e vou evangelizar 1000 pessoas. A gente fica frustrado porque aquelas 1000 pessoas não foram na nossa igreja. Você não viu um resultado. Às vezes gerou um resultado que você não vai conseguir ver. Mas será que era o que o Senhor pediu pra você? Era o que o Senhor queria que você estivesse fazendo naquele momento? Então a gente precisa estar sensível. Lógico que a gente tem que evangelizar, mas a nossa vida tem que tocar as pessoas. A gente tem que viver o evangelho e dar esse exemplo. E não importa onde a gente esteja, a gente tem que marcar as pessoas com o evangelho que está na gente. A Miriam perguntou se eu já fui para outros países. Eu já fui para os Estados Unidos. E aqui na África eu já fui para Botsuana, que é um país a 10 horas de viagem daqui, de ônibus a gente foi. E a gente tem algumas fotos nas minhas mídias sociais e as mídias sociais da Escola de Missões. Você já pensou em desistir por fraqueza? Olha, quando eu não sabia o que Deus tinha pra mim, quando eu não tinha ainda escutado a voz de Deus, eu queria desistir da minha preparação, da espera. Na espera a gente quer desistir porque a gente não consegue ver direito. Então eu queria desistir da espera. Eu queria largar a mão porque eu achei que eu tava correndo atrás do vento. Mas aqui eu vi que o Senhor me fortalece tanto e o Senhor me prepara no que eu não sei. Eu tenho 20 anos, eu não sei tudo ainda. Eu nunca vou saber tudo. Mas o Senhor me prepara em cada detalhe. Ele me supre em cada detalhe que eu já não penso mais em desistir. A Manuela perguntou: quanto tempo você esperou desde o dia em que percebeu que tinha um chamado até o dia em que você foi para o campo missionário? E como você se sentiu na espera? Eu acho que eu respondi já essa pergunta. Eu me senti desesperada na espera, porque eu não conseguia me manter constante com Deus. Então, quando a palavra fala que o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, nosso Senhor precisa buscar verdadeiros adoradores, eu vejo mais que é essa questão de constância. Que Ele acha em certos momentos a gente está adorando a Deus em espírito e em verdade, e em vários outros momentos nós não estamos. Então o Senhor está nessa procura de gente que seja constante. Então eu não tinha essa constância, porque eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Então é muito mais simples do que a gente acha. O Senhor já chamou vocês. O Senhor já falou com vocês sobre algum assunto. Talvez o Senhor falou para você treinar sua disciplina e você achou muito pequena. Mas Deus, a primeira coisa que Ele me falou foi: você precisa treinar a sua disciplina. E foi o que eu fiz, e Ele começou a me dar passo a passo. E quando eu percebi, meu Deus, eu vou ser uma missionária, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Porque é maravilhoso seguir a sua missão com Deus. Como saber se eu sou digno e capaz de servir uma missão? É justamente estar disposto. É só estar disposto. Às vezes a gente fica muito preocupado em estar muito preparado, em ser muito espiritual, mas o pouco que você tem,
já é muito aonde você for. Deus vai te levar aonde você vai poder multiplicar o seu ingrediente, o que Deus já colocou em você. E nesse local vai ser muito. Então é muito fácil pra gente amar, se socializar. Só amar e ser educado e prestar atenção, pelo menos aqui na África, é muito forte, é muito forte. É das pessoas chorarem, é das pessoas te abraçarem e ficarem inconformadas e perguntar se você tá sendo paga. É nesse nível. A Cris perguntou, eu gostaria de saber se você encontrou resistência da parte da sua família ou de pessoas próximas para ir, e qual foi a sua maior dificuldade, e o que você tem sentido longe da família. A gente sente muita saudade, só que com a minha família foi o mais fácil. Eu acho que a crítica das pessoas é bem forte. Tipo, você tem necessidade do seu país, para que você tá indo em outro país? As pessoas queriam confirmação de Deus do que eu tô fazendo, sabe? Elas queriam sentir em paz o que eu tô fazendo. Mas o Senhor falou comigo, é a minha missão. Então as pessoas acham que também acharam que eu tinha que seguir um roteiro, que eu tinha que seguir um caminho, ou eu tinha que viver como outras pessoas viveram. Eu tinha que ter o mesmo padrão de vida, porque se eu não tiver, então eu tô fora do que Deus deseja. Mas o Senhor deseja testemunhos diferentes de cada um. Se você viver o testemunho de outra pessoa, você vai ser frustrado. Porque é o seu ingrediente, é o que o Senhor colocou em você, são as suas experiências, e o Senhor quer gerar um testemunho em você, para glorificar o nome dEle, para edificar pessoas e envergonhar Satanás. A minha maior dificuldade foi parar de pensar em suprimento, o que eu ia viver com a minha futuro. A ansiedade foi a maior dificuldade. E tem sido ainda muito menor agora, mas a ansiedade, o medo do futuro sempre é a maior dificuldade. Com a minha família eles são muito compreensivos, eles já não vão à igreja há alguns anos, só que Deus tem tratado eles e eles foram os mais compreensivos. Amigos cristãos meus foram, acho que, os que mais me julgaram, mas o Senhor vai levantar o testemunho dele, Ele pode usar tudo. Às vezes era pra mim, era pra ver até onde eu ia. Se era pelas pessoas, se era só pelos meus interesses ou se era pelo Senhor. E eu sei que vai ser uma grande bênção e vai gerar um resultado e um testemunho para o Senhor. O Israel perguntou quais são os meus projetos para missões no futuro. A gente vive numa dinâmica que tudo que a gente planeja não acontece. O Espírito Santo, ele é imprevisível. Então a gente sempre está disposto. Eu quero ainda conhecer mais países da África do Sul, né, do continente africano. Eu já conheço bastante a África do Sul, alguns estados, as cidades. Eu já fui para bastante lugar aqui. Minha irmã mora no Canadá. Eu desejo muito ir para lá para fazer algum projeto de desenvolvimento humano. Lá é um país que 80% do país vive em depressão. Então não são necessidades de sobrevivência, mas é uma necessidade. Eu vou para todo lugar do mundo onde o Senhor me chamar. Eu não tenho um plano fixo. Onde o Senhor me chamar, eu tô indo. Eu amo a África demais. Aqui com certeza é onde precisa de mais atenção. E a África tem, se ela for transformada, os africanos eles têm capacidade de transformar o mundo. Só que eles não sabem disso ainda. E a da Thaís, que foi a última pergunta, como as pessoas beneficiadas se sentem? Elas ficam sem palavras. Elas ficam sem palavras com o nosso amor. A gente se sente muitas vezes chateado por não poder fazer mais. A gente volta, às vezes as missões é mais por nós do que pelas pessoas. A gente cresce mais. A gente vê que a vida e o propósito de Deus não é sobre nós, é sobre um resultado, é sobre a gente amar o próximo. E a gente fica muito baleado às vezes com algumas situações, mas as pessoas, elas se sentem muito gratas, elas se sentem amadas, elas se sentem restauradas, tendo de novo um olhar humano. Às vezes falta um olhar humano. As pessoas perderam coisas muito básicas. Então, qualquer ação, da mínima que a gente faz, elas se sentem humanas de novo. Elas se sentem gente. E é isso. Aqui, agora eu vou contar um pouquinho rapidinho o que a gente faz aqui. A gente cuida das mídias sociais.
A gente não é, a gente fala que a gente é o meio, a gente não é a ponta. A gente não pegou um projeto específico para cuidar, como vencer a fome na África, ou a falta de de escolaridade, ou o tráfico humano, a prostituição infantil, que é muito forte aqui também, a violência. A gente está fazendo trabalhos, tanto a Escola de Missões, que recebe missionários brasileiros de qualquer denominação, ou pessoas que não são de nenhuma denominação. A gente prepara essas pessoas e mostra para elas, ajuda elas a ver qual é a missão delas. E o que Deus tem para elas. A gente oferece experiências com o Senhor, numa cultura diferente. A gente oferece uma perspectiva diferente de vida, de ter um relacionamento com Deus e um relacionamento com as pessoas. A gente tem o A4K, que é uma sigla em inglês, mas em português significa todos pelo reino, todos pelo rei e todos pelo conhecimento. Não é focado ao público cristão, é focado para quem está fora da igreja, justamente para chamar a atenção. Então a gente fala sobre tráfico humano, a gente fala sobre as necessidades, cada mês sobre uma necessidade. E a gente quer, aqui, o nosso trabalho é conectar pessoas com lugares e com situações para que para que cresça um desejo dentro delas de transformar. Então aqui a gente quer conectar com... A gente já conhece muita gente aqui, a gente conhece muitas organizações, a gente sabe de muitas necessidades. E o nosso trabalho aqui é mostrar para o Brasil e mostrar agora, a gente vai ter material em inglês para levar para outros países, para que pessoas de longe sejam alcançadas e que cresçam dentro delas o sentimento de transformação. Porque a gente vive em 11 missionários, aqui no complexo tem mais brasileiros, mas a gente não consegue fazer todas as transformações sozinhos. Aqui o que o Senhor falou pra gente e tem nos direcionado é de conectar pessoas com lugares e situações para serem transformadas. Então, mas cada um de nós, o Senhor tem trabalhado e tem falado e nos preparado para algo específico. Então Deus já deu projetos para alguma dessas pessoas. A gente tem um escritório aqui, a gente faz os posts das nossas mídias sociais, a gente prepara, agora a gente vai receber 20 pessoas do Brasil em outubro, vão ficar um mês aqui, a gente está nos preparativos de acomodação, de transporte, de onde a gente vai viajar, como vai ser a programação das aulas, dando suporte para todos que vão vir. A gente quer acordar as pessoas para o propósito delas, porque assim, em pouco tempo, mostrando tudo que a gente está vivendo aqui, a gente vai conseguir gerar um resultado maior ao longo prazo. Eu sinto que eu estou muito na área de desenvolvimento humano, é uma área que eu gosto muito, que eu estou estudando, e sobre vencer o seu corpo, vencer as suas emoções, para que você viva um propósito e ajude as pessoas. Nós temos 2 trabalhos com crianças, a gente cuida de 200 crianças num culto aqui de domingo, a gente ensina a palavra de Deus, a gente fica 4 horas com elas. Aos sábados a gente vai para os parques, para as crianças que não conhecem a Jesus, a gente brinca com elas e leva uma ministração. E a gente já vai para o nosso 5º sábado e elas já estão sendo transformadas. E a gente quer ficar por um período de tempo em cada região até a gente alcançar as escolas. Então a gente quer fazer várias coisas. A gente vai ir nas igrejas aqui para ter aliança com as igrejas daqui, de pessoas de várias igrejas, para a gente se mover como um corpo e gerar novos projetos. Acordar dentro dessas pessoas, despertar nessas pessoas projetos para ajudar as necessidades. Todas essas necessidades a gente não ia conseguir sozinho. Então eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês. Espero que vocês consigam ver um pouco do nosso material que a gente gera nas nossas mídias. E se Deus tem colocado algo no seu coração, algum projeto, algo para você transformar alguma necessidade, pode ser no Brasil, aonde for, que o Senhor realmente comece a te dar mais passos, mais conhecimento para que você possa... E a gente também aqui está à disposição de vocês para poder para falar todas as nossas experiências, o que o Senhor tem falado, o que a gente tem feito,
como você pode gerar uma organização, como você pode gerar um movimento de transformação de alguma necessidade, mas com um propósito, não só por caridade ou só para levar o evangelho, para levar o melhor dos dois, para levar um desenvolvimento humano, levar a vontade de Deus e o propósito de Deus para essa necessidade ou para essa região. Então é isso, meu testemunho. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem mandar nas minhas mídias sociais. A Thaís, ela tem, o pessoal aí, o Bruno, a Thaís, eles têm meu contato. Eu quero muito receber o feedback de vocês, o que vocês acharam, o que o Senhor ministrou a vocês. Eu quero muito estar em contato, eu quero também ser edificada por vocês. O que o Senhor tem mostrado, o que o Senhor tem falado, eu quero também receber. Vocês podem me mandar para eu ser edificada. É maravilhoso a gente poder compartilhar isso tudo e gerar um resultado para o Senhor. Então um beijo, um abraço, que o Senhor abençoe vocês. Eu oro para que o ministério de vocês cresça, que vocês possam transformar muitos lugares e necessidades, que vocês possam ouvir a voz do Senhor e vencer todas as limitações humanas, que não é fácil, não são fáceis, mas que é possível. E a vida que a gente sempre sonhou de viver um grande testemunho para o Senhor e viver para o Senhor é possível, e é muito gratificante e edificante, e o Senhor realmente vai te suprir. O Senhor vai preparar tudo. Então essa é a minha oração. Eu estou em oração por vocês no dia do evento. E eu vi a foto dos jovens da igreja, eu estou muito feliz. O Senhor vai fazer uma grande revolução. E esse ano, que é 500 anos da reforma que Martinho Lutero fez, Deus quer gerar um resultado. A cada 500 anos Deus sempre gerou um resultado. A gente vê na história, na Bíblia. E Deus quer gerar um resultado nesse novo ciclo. Ele quer trazer um avivamento. Ele quer agora que as pessoas vivam um grande propósito com Ele, e que eles vão para todos os lugares do mundo, para que o nome do Senhor seja glorificado em todos os lugares, e que seja gerado um testemunho e um resultado válido para o Senhor. Um grande abraço e até mais, gente.